Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Proaquíferos. Você é usuário público ou privado de poços? Você gostaria de saber o que é necessário fazer para que seu poço produza água potável por décadas? Dentro de uma série de 4 vídeos, este dirige-se àqueles que fazem captação de água de poço com finalidades diversas. Essas finalidades vão desde abastecimento público para municípios até usos privados, como, por exemplo, indústria, irrigação, condomínios, hospitais e clubes. Os 4 vídeos mencionados foram produzidos pelo Proaquíferos, uma iniciativa de uma equipe especializada em hidrogeologia, a ciência que estuda a água que está nas rochas e que é extraída do subsolo através de poços. Neste vídeo, nós explicamos os 6 passos que devem ser seguidos para que os poços forneçam água potável por muito tempo. Então vamos começar? Passo 1. Primeiro é feito o estudo da viabilidade, que faz uma previsão da vazão. Para isso é preciso conhecer o aquífero da sua região e as vazões dos poços já existentes. Veja que o custo de um poço, por exemplo, de 150 metros de profundidade, pode variar entre 50 e 200 mil reais, ou até mais se as vazões forem elevadas. Diante de um custo desses, o valor gasto no estudo é pequeno e só trará benefícios. Passo 2. Em seguida, seleciona-se o local de perfuração e faz-se um projeto que deve seguir normas de construção conforme a portaria do DAEE. Veja as dicas do hidrogeólogo Zé Luiz sobre os tipos de poços. Para o aproveitamento de águas subterrâneas nos diferentes aquíferos, nós temos basicamente 2 tipos de captações. Quando se trata de áreas onde os aquíferos são mais rasos, a gente usa os poços escavados, se você precisa de uma quantidade de água menor. Geralmente sítios, pequenas fazendas, para atendimento de famílias. E aí então você pode utilizar uma técnica barata, que é a escavação de poços, que aí você perfura até 20 metros ou até 30 metros, mais ou menos essa ordem de grandeza. Se você for utilizar de vazões maiores para diversas demandas, você necessita se utilizar de poços mais elaborados, os chamados poços tubulares, também conhecidos popularmente como poços artesianos. Esses poços têm capacidade de ir a grandes profundidades. Normalmente, você utiliza profundidade de 50, 100 metros, 200 ou até 300 metros. Para a construção de um poço em um determinado local, você precisa considerar 2 conjuntos de aspectos muito importantes. O primeiro deles é em relação ao acesso. Como que você vai chegar com os equipamentos, como você vai instalar os equipamentos para perfuração e escavação, como que você vai instalar a questão da rede elétrica e outras infraestruturas. E o segundo grande aspecto diz respeito às condições do local em relação a não acontecerem danificações ao poço. Se é uma área que é sujeita a enxurrada, se é uma área que está próxima de fossa séptica, se é uma área que pode ter algum outro tipo de contaminação, enfim, existe uma norma de projeto de poço da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E nessa norma você vai encontrar todos os elementos necessários para você projetar o poço. Então lembre-se, o estudo de viabilidade e o projeto de poço devem ser feitos por um profissional qualificado. Passo 3. Com o projeto de construção em mãos, chegou a hora de regularizar o seu poço.
Para isso, você deve solicitar licença de perfuração e outorga de uso ao DAEE. Os usuários que vão extrair menos que 15 metros cúbicos por dia, os considerados usos insignificantes, devem solicitar dispensa de outorga para ficarem regulares. A regularização é muito importante. Você verá por quê mais à frente. Passo 4. Para executar o projeto de poço, contrata-se uma empresa de perfuração. Fique atento, a empresa deve ter registro no CREA e um profissional responsável técnico. A perfuração e construção do poço devem seguir normas, como, por exemplo, a instalação da proteção sanitária, norma NBR 12.244. Vamos ver agora o que o Zé Luiz fala sobre isso. Para a construção de um poço tubular, você tem que atender normas dos órgãos competentes que estabelecem elementos de proteção sanitária do poço. Então você tem desde cimentação na parte superior do poço, do solo, para proteger de infiltrações. Você tem que ter uma cimentação em volta do poço para evitar que infiltre água superficial. Esse poço tem que ter um tubo numa altura suficiente para não acontecerem enxurradas. E você tem que ter um cercamento para evitar que se tenha acesso a qualquer pessoa de repente ou que possa trazer algum tipo de danificação à obra de captação. Para o revestimento de um poço, você precisa ter atenção na construção que existem camadas nas partes mais rasas que você pode ter desmoronamentos. Então tem que ser projetado e construído e colocado um revestimento que garanta que essas paredes desse poço não vão desmoronar, não vão fechar. Então você, na perfuração das camadas, você verifica quais são os materiais que podem desmoronar e então você seleciona o trecho que você reveste para evitar esse tipo de desmoronamento. Basicamente são esses elementos que têm que ser atendidos nas normas sanitárias estabelecidas pelos órgãos competentes. Passo 5. Após a perfuração ser concluída, será feito o desenvolvimento do poço, o teste de vazão e a desinfecção. Zé Luiz, o que você tem a nos dizer sobre o passo 5? No momento da perfuração, você tem que usar materiais para sustentar, digamos assim, a parede do material e aí você avançar com a perfuração. Então, após o revestimento, esse material ficou lá. Então você tem que provocar a retirada desse material. Esta etapa chama-se desenvolvimento. Então você vai bombeando, retirando água até cessar de aparecer essas partículas finas. Nesse momento a gente considera que o poço está desenvolvido. Uma vez construído o poço e desenvolvido, você precisa saber qual que é a vazão ideal para você extrair desse poço. Então é feito o chamado ensaio de produção. Esse ensaio de produção, você bombeia o poço a diferentes vazões, geralmente 3 vazões, de valores distintos, e ao final você vai construir uma curva, onde você permite identificar qual que é a vazão ideal que você possa captar desse poço, para não provocar nenhum tipo de problema na operação do poço. Todo esse processo de entrar com equipamentos, material, perfuração, sempre deixa alguma coisa para trás na água. E daí então você tem que promover uma desinfecção. Existem os produtos específicos, você coloca na água, deixa um tempo, depois você circula essa água, retira essa água e aí o poço está pronto para ser iniciado. E finalmente o passo 6. Você deve saber se a água do seu poço é própria para o consumo humano. Para a utilização da água de um poço no abastecimento humano, é necessário executar uma análise físico-química laboratorial. E esta análise ela tem que ser comparada com os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde para cada um dos parâmetros que são considerados limites adequados para o uso humano. E lá nós vamos ter cada um dos parâmetros e você compara e verifica se tem algum que não atende à portaria. Se todos atenderem, então aí você pode utilizar no abastecimento humano. Como proprietário atual ou futuro de um ou mais poços, você talvez esteja se perguntando sobre o passo 3, a regularização do poço. Por que devo regularizar? O que eu ganho com isso em troca de ter que pagar pelo uso da água do poço? Você lembra do vídeo 2, que ao redor de cada poço ativo, o nível d'água do aquífero é rebaixado na forma de um cone? Os cones dos poços mais próximos vão interferir um no outro.
Se o rebaixamento afetar o seu poço, o gasto com energia elétrica para puxar a água de maiores profundidades será maior. E no pior cenário, o seu poço pode até secar, como mostrado no vídeo 2. Daí você pode dizer: o Estado precisa resolver isso, não dando permissão para novos poços serem construídos. É verdade. Só que para isso, o Estado precisa saber da existência de todos os poços, inclusive do seu. Mas, se a regularização não foi feita, como o Estado vai saber que seu poço existe? O professor Ricardo Hirata tem estudado essa situação. Um dos grandes problemas que nós temos em áreas urbanas é o excesso de poços irregulares. Ou seja, são poços onde o Estado não tem controle e tampouco sabem onde ele existe. A maior parte deles, para falar a verdade, são clandestinos. Em um ambiente desse tipo, que é totalmente descontrolado, existe uma séria dificuldade de aplicar as leis e fazer com que os poços tenham boa gestão. Isso causa enormes prejuízos não só para o Estado ou para a sociedade, como também para os próprios usuários. A forte interferência que existe entre muitos poços acaba causando sérios problemas, incluindo o aumento de custo das águas, trazer corpos contaminantes que antigamente eram desconhecidos para dentro dos poços, ou mesmo afetar, por exemplo, cursos de água superficial, secando rios, secando lagos, ou causando outros problemas a poços mais rasos que são socialmente mais importantes. Mas é muito importante você saber que o rebaixamento não é o único problema. Você também pode estar correndo o risco de consumir água não potável, com substâncias muito tóxicas, e nem imagina que isso está acontecendo. Por exemplo, você viu nos jornais notícias sobre a área contaminada do Jurubatuba, na zona sul da cidade de São Paulo? Um outro sério problema com poços irregulares está associado na falta de qualidade ou na contaminação das águas dos poços. Um exemplo muito interessante foi o que aconteceu no sul da cidade de São Paulo, na região conhecida como Jurubatuba. Lá nós estamos falando de contaminação das águas subterrâneas. Muitas indústrias existentes na região causaram uma séria contaminação aos aquíferos e muitos poços foram fechados, aqueles poços que eram de conhecimento do Estado. Só que também, dentro da região de Jurubatuba, nós vemos muitos poços irregulares ou clandestinos. Esses não foram notificados e muitos dos quais continuam utilizando suas águas, mesmo colocando em risco os seus usuários. Lembre-se, se o seu poço não é conhecido, o Estado não tem o que fazer. Vamos na raiz do problema. Por que existem tantos poços irregulares? As causas da irregularidade dos poços são muitas. Quizá uma das principais é a falta de fiscalização por parte do Estado, que não tem capacidade de controlar todas as perfurações de poços que estão existindo dentro de uma determinada região. Um outro motivo associado da irregularidade está no fato de que o processo de outorga é um processo que existe taxas. O usuário não vê motivo do pagamento dessas taxas porque ele não vê retorno no serviço que o Estado pode fornecer a ele em relação a essas taxas. Por fim, uma das características que as águas subterrâneas têm é a sua ocorrência sob a superfície da terra, impedindo que as pessoas tenham clareza do que realmente está acontecendo sob a superfície. Por exemplo, se você tiver um poço numa determinada região, mesmo que esse poço seja regular, circundado por vários outros poços irregulares, e esses poços irregulares causam uma depressão na água subterrânea, afetando aquele poço central, mesmo regular, os níveis vão causar prejuízos a eles. Isso é um caso típico de conflito. Entretanto, os usuários de água subterrânea não entendem porque esse conflito é invisível. O fato dos conflitos serem invisíveis e o não entendimento desse problema faz com que os usuários das águas subterrâneas não se apercebam do problema e, portanto, não busquem soluções para tal. Diante disso, fica muito claro que o papel individual de cada dono de poço ganha uma relevância enorme. Por isso, acredite, você tem a ganhar com a regularização. Vamos voltar lá no começo deste vídeo. A questão inicial foi: o que é necessário fazer para que os poços deem água potável por muito tempo? É necessário passar pelos passos 1 a 6. Em resumo, eles são: passo 1,
Estudo de viabilidade feito por um profissional qualificado. Passo 2. Seleção de local adequado e elaboração de projeto de poço. Passo 3. Regularização do poço para que o Estado saiba que ele existe. O custo da água é baixo e os benefícios são muitos. Passo 4. Perfuração e construção dos poços. Contrate uma empresa de perfuração com registro no CREA e com um responsável técnico. Exija que as normas de construção sejam seguidas. Passo 5. Desenvolvimento, testes de vazão e desinfecção. Passo 6. Análises químicas para verificar se a água é potável, seguindo a portaria do Ministério da Saúde. E quais são os benefícios de seguir todos esses passos? Você não perde o seu investimento e, ao mesmo tempo, protege a saúde das pessoas, seja da população de um município, seja daqueles que dependem de você. Ou seja, todos ganham com isso. Você está convidado a assistir mais 3 vídeos. No vídeo 1 são apresentados 7 fatos sobre os aquíferos e por que eles já fazem parte da sua vida. No vídeo 2, veja as boas práticas para uma explotação sustentável e para a proteção da água subterrânea nas áreas urbanas. No vídeo 4, vamos ver quem toma decisões sobre o uso e proteção dos recursos hídricos em um sistema totalmente democrático, no qual você também pode fazer parte. Até breve!